Saudações, eu sou o petiano Jonathan Barroso e hoje daremos prosseguimento ao nosso curso de AutoCAD aplicado a instalações elétricas prediais. Nesta segunda parte da aula 1, iremos ver algumas funções básicas e estruturas de comando. Inicialmente, irei mostrar para vocês aonde iremos desenhar no AutoCAD. Observamos aqui no canto inferior esquerdo duas abas, uma aba Model e uma aba Layout, que é a que está selecionada. Nessa aba Layout é onde irá ficar a nossa prancha de projeto, que seria essa parte selecionada. Nesse Layout a gente pode ter vários dessas pranchas, ou seja, eu posso ter um projeto que eu demande mais de uma prancha e nesse Layout irei colocar quantas pranchas forem necessárias. O desenho ele está feito na aba Model, ou seja, tudo que formos desenhar, tanto quanto detalhes, a própria instalação do nosso projeto será desenhado na aba Model. E lembrando sempre que será desenhado em escala 1:1. Que é diferente no layout. No layout, o nosso formato do papel terá tamanho real em milímetros, ou seja, esse formato aqui é um formato A0, ou seja, ele tem 841 milímetros de largura por 1189 de comprimento, que é o tamanho real. Aí vocês devem estar se perguntando como que eu faço para visualizar o desenho que eu fiz no Model aqui na aba Layout. Bom, isso é feito por meio de viewports. Em termos práticos, são janelas que a gente cria aqui no Layout para enxergar lá dentro do Model. Então eu posso ter várias janelas dessas posicionadas em locais diferentes da minha prancha, e com escalas diferentes também. Por exemplo, esse desenho aqui, o principal, ele está numa escala 1:100, enquanto esse outro aqui, por exemplo, ele está sem escala, mas eu poderia ter vários desenhos aqui diferentes com escalas diferentes. Mas a viewport será uma aula que vocês aprenderão posteriormente. Para criação de linhas, dentre outros comandos, a gente temos três opções de se fazer. Uma delas é ir no menu, aqui no canto superior esquerdo, por exemplo, inline, se eu quiser fazer uma linha. Ou eu posso, com o cursor dentro da área de desenho, digitar line diretamente no teclado. Ou eu posso dar o comando pela linha de comando que está posicionada no canto, na parte inferior central, dando o comando line. Essa linha de comando ela é muito importante, pois ela fala para a gente o que eu tenho que fazer num posterior comando. Por exemplo, quando eu dou o comando line, ele me dá informações aqui do que eu devo fazer. Por exemplo, line especifique o primeiro ponto. Então ele pede para me especificar o primeiro ponto. Cliquei dando o primeiro ponto, ele vai pedir para me especificar o segundo ponto. Ok? Então, na linha de comando, a gente vai observar quando a gente tiver dúvidas na aplicação de um comando. Uma outra forma também de se dar um comando de forma rápida é utilizar o atalho do comando. Todos os comandos eles possuem atalhos. Por exemplo, linha, basta eu digitar L. E os demais comandos também seguem essa filosofia. Por exemplo, copiar um objeto é CO. Como vocês podem observar aqui, na hora que eu começo a digitar, eu digitei o C, o atalho C seria para circo e CO seria para copy, de copiar. Então é bem útil quem
for pegando a prática aí, vai ver que facilita bastante os atalhos. Outras ações básicas e importantes no AutoCAD são, por exemplo, se eu quiser encerrar um comando. Repare que eu fiz uma linha e o comando ainda continua selecionado. Logo, para me encerrar, eu devo pressionar a tecla Enter. E se eu quiser voltar no comando anterior, basta eu pressionar a tecla Enter novamente. Por exemplo, se eu quiser agora cancelar esse comando que eu estou atual, é só eu pressionar a tecla ESC. Outra coisa importante também são os modos de seleção. Eu tenho duas maneiras de selecionar objetos. Por exemplo, se eu quiser selecionar essas 4 linhas, existem duas maneiras. Se eu clicar e arrastar da esquerda para a direita, todos os objetos que eu quero selecionar devem estar dentro dessa área azul. Ou seja, se um objeto ficar fora dessa área, ele não será selecionado. Ou eu posso clicar e arrastar da direita para a esquerda para selecionar os objetos. Todos os objetos que tocam a área verde serão selecionados. Logo, eu não preciso colocá-los todo dentro da área verde. Basta uma pequena parte tocar na área verde que todos os objetos serão selecionados. No AutoCAD 2015, a gente tem a opção de selecionar o laço também, com laço, que seria eu clicar e pressionar o clique, deixar pressionado o clique e arrastando, fazendo áreas, né, com um laço. Ok? Clico e arrasto. Eu não gosto de utilizar este comando, mas pode ser útil aí em determinada ocasião. Da direita para a esquerda, o laço também funciona da mesma forma. Nas estruturas de comando, podemos fazer 4 subdivisões. A primeira delas seriam os comandos de criação. Estes comandos criam modelos a partir de tipos básicos de objetos. Por exemplo, linhas, arcos, círculos, textos, 3D Faces, box, etc. Ou seja, são comandos onde eu crio objetos. A segunda estrutura seriam os comandos de edição ou alteração. São comandos que editam os desenhos criados com o comando de criação, né? Ou possibilitam a sua modificação. Por exemplo, eu posso utilizar alguns comandos de edição como o copiar, o mover, o apagar, o cortar, o esticar, dentre outros. A terceira seriam os comandos de visualização, que permitem fazer o controle da imagem apresentada, perto ou de longe, de diferentes pontos de vistas, com diferentes modelos de apresentação. Por exemplo, o comando Zoom, o comando Pen, o comando Viewpoint, Shade, Render, entre outros. Existem também nossa quarta subdivisão, que seriam os comandos de auxílio, que servem de apoio ao desenho, facilitando a sua criação e edição. Por exemplo, os layers, que são muito importantes e teremos uma aula dedicada a eles, o comando Ortho, o Snap, entre outros. Fazendo uma breve revisão desta aula, nós vimos que, para criar os nossos desenhos, nós utilizaremos a área de desenho do Model. E para organizar estes desenhos em pranchas, iremos utilizar a área do Layout. Vimos também que existem 3 maneiras de se inicializar um comando. É ele pelo menu suspenso, onde a gente encontra todos os comandos necessários, ou digitando diretamente na área de trabalho, ou digitando pela linha de comando. Vimos também formas de se selecionar um objeto e de se encerrar ou inicializar um comando anterior.
Até a próxima aula e lembro a vocês que esta e outras aulas podem ser encontradas no blog Energia Inteligente do Programa de Educação Tutorial PET Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora.